Pare tudo o que está fazendo agora e me responda a uma pergunta. Você acredita em coincidências? Porque o que eu estou prestes a revelar vai abalar completamente sua percepção sobre o que está acontecendo no mundo neste exato momento. Enquanto você vive sua rotina normal, achando que tudo está sob controle, um evento apocalíptico está se desenrolando no Oriente Médio. E praticamente ninguém está falando sobre isso. O rio Eufrates, aquele mesmo rio mencionado no Jardim do Éden, está secando de forma tão dramática que milhões de pessoas estão sendo forçadas a abandonar suas casas. Mas aqui está o que vai fazer você perder o sono. Isso não é apenas mudança climática. Há quase 2000 anos, uma profecia específica foi escrita sobre exatamente este evento. E agora, ela está se cumprindo, letra por letra, bem diante dos nossos olhos. Você já parou para pensar por que os noticiários não estão cobrindo essa história com a urgência que ela merece? Será que existe algo que não querem que você saiba? Porque enquanto você se preocupa com suas contas do mês e o trânsito de amanhã, algo que pode mudar para sempre o destino da humanidade está acontecendo. E o mais assustador de tudo, vídeos que estão viralizando mostram sons aterrorizantes vindos do leito seco do rio. Sons que os moradores locais descrevem como gritos demoníacos. Eu sei que parece loucura. Eu sei que sua mente racional está tentando encontrar explicações lógicas para tudo isso. Mas e se eu te disser que existe uma conexão direta entre o que está acontecendo no Eufrates e uma profecia bíblica que fala sobre 4 anjos caídos aprisionados neste exato rio? E se eu te provar que estamos assistindo ao cumprimento de eventos que antecedem o Armagedon? Olha, eu entendo sua resistência. Eu também era cético até descobrir informações que mudaram completamente minha perspectiva. Mas aqui está a verdade inconveniente. Você pode escolher ignorar esses sinais. Pode continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. Mas isso não vai mudar o fato de que algo monumentalmente importante está se desenrolando. A única pergunta que resta é: você quer estar preparado ou quer ser pego de surpresa? Nos próximos minutos, vou te mostrar evidências que vão conectar pontos que você nunca imaginou que estivessem relacionados. Vou te revelar por que autoridades locais estão perplexas, por que especialistas em profecias bíblicas estão em estado de alerta máximo e, principalmente, vou te explicar o que isso significa para você e sua família. Porque aqui está o que poucos entendem. Se essas profecias estão realmente se cumprindo, então existe uma forma de você ficar do lado certo da história. Então prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir não é apenas informação, é conhecimento que pode literalmente determinar seu destino eterno. E te garanto uma coisa: depois de hoje, você nunca mais vai olhar para as notícias do mundo da mesma forma. As autoridades locais, que já lidaram com guerras e crises humanitárias, confessam estar perplexas diante dessa situação sem precedentes. Famílias inteiras estão sendo forçadas a abandonar suas casas ancestrais, carregando apenas o que conseguem nas costas. O êxodo é silencioso, mas massivo. Uma migração forçada que lembra os grandes movimentos populacionais da história. Aldeias que existiam há séculos agora se tornaram fantasmas, com apenas o eco do vento soprando onde antes havia vida pulsante. Mas aqui está o que mais impressiona. Não são apenas as preocupações ambientais que estão tirando o sono dessas pessoas. Uma inquietação espiritual profunda está tomando conta das comunidades locais, como se algo muito maior estivesse por trás dessa seca progressiva. Os mais velhos sussurram histórias antigas, enquanto os jovens postam vídeos que se tornam virais da noite para o dia. É impossível ignorar que algo extraordinário está acontecendo. E talvez você precise entender o que isso realmente significa para o mundo que conhecemos. Agora, se você pensou que essa história do Eufrates era apenas mais uma questão ambiental, prepare-se para uma reviravolta que vai mudar completamente sua perspectiva. Este não é um rio qualquer. Estamos falando de um dos 4 rios mencionados no próprio Jardim do Éden. Lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 14, o Eufrates é citado como uma das águas que brotavam do paraíso terrestre. É como se descobrisse que o quintal do seu vizinho era, na verdade, o cenário de uma das histórias mais importantes da humanidade. A importância deste rio vai muito além de sua função geográfica ou econômica. Deus estabeleceu o Eufrates como uma das fronteiras da Terra Prometida, aquela terra que seria dada ao povo de Abraão. Imagine só, quando você olha para as águas deste rio, está contemplando uma das demarcações divinas mais antigas da história.
É como se fosse um marco celestial fincado na terra, separando não apenas territórios, mas épocas e propósitos divinos. Para os estudiosos da Bíblia, cada gota dessa água carrega um peso espiritual imenso. Agora, antes que você pense que estamos falando apenas de mistérios espirituais, é importante entender que existem explicações muito concretas para o que está acontecendo. Os cientistas apontam para a mudança climática como um dos principais culpados. As chuvas, que normalmente alimentam o rio, estão chegando tarde demais e durando pouco tempo. É como se o próprio clima estivesse fora de sincronia, quebrando um padrão que funcionou perfeitamente por milhares de anos. Meteorologistas experientes, como aqueles do Instituto Nacional de Meteorologia, confirmam que os padrões de precipitação na região mudaram drasticamente nos últimos anos. Mas aqui está o que poucos falam abertamente. A má gestão hídrica também tem um papel gigantesco nessa crise. Países como Turquia, Síria e Iraque construíram barragens e sistemas de irrigação que literalmente bebem o rio antes que ele chegue ao seu destino final. É como se cada país estivesse puxando o cobertor para o seu lado sem perceber que todos vão ficar descobertos no final. A barragem de Ataturk, na Turquia, por exemplo, retém quantidades enormes de água que antes fluíam naturalmente rio abaixo. E agora chegamos na parte que literalmente fará você questionar tudo o que pensava saber. Vídeos têm circulado pelas redes sociais mostrando o leito seco do rio Eufrates. Mas não é apenas a ausência da água que está chamando a atenção, são os sons que estão vindo de lá. Pessoas locais juram que conseguem ouvir algo que descrevem como gritos demoníacos emanando das profundezas do rio seco. Parece coisa de filme de terror, não é? Mas quando você vê dezenas de relatos independentes, todos contando a mesma história, fica difícil ignorar que algo muito estranho está acontecendo. Os vídeos virais no TikTok e YouTube mostram não apenas as imagens do leito seco, mas também capturam áudios que fazem qualquer pessoa sentir um arrepio na espinha. Especialistas em áudio tentam explicar os sons como fenômenos naturais, vento passando por cavernas subterrâneas, movimentação de rochas, ecos de estruturas abandonadas. Mas aqui está o problema. Os moradores locais, que viveram a vida toda naquela região, nunca tinham ouvido nada parecido antes. É como se algo que estava adormecido há muito tempo estivesse finalmente despertando. Mas calma aí. Antes que você comece a se desesperar com tudo isso que acabamos de descobrir, preciso te contar a parte mais importante de toda essa história. Sim, pode ser que estejamos vivendo os últimos tempos, sim. Pode ser que eventos proféticos estejam se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Mas existe uma notícia que muda completamente o rumo dessa narrativa. Para aqueles que entregaram suas vidas a Cristo, tudo isso não é motivo de pânico, é motivo de esperança. É como saber que a tempestade está chegando, mas você tem o abrigo mais seguro do mundo te esperando. As Escrituras são muito claras sobre isso. Quem aceita Jesus como Salvador não precisa temer os eventos dos últimos tempos. Pelo contrário, devemos erguer nossas cabeças, porque nossa redenção está próxima. Imagina só, enquanto o mundo inteiro se desespera com catástrofes e sinais assustadores, você pode ter uma paz que transcende todo entendimento. É como ter acesso VIP para o evento mais importante da história, sabendo que você está do lado certo quando tudo se resolver. A Bíblia promete que aqueles que estão em Cristo serão protegidos e arrebatados antes da grande tribulação.